não raro, não se mede, não se antecipa, não se calcula ou avalia o impacto, a consequência das decisões no mercado que a gente pretende intervir. A nossa Constituição é uma carta de direitos que não cabe dentro do PIB brasileiro. Mas, na medida em que ela reconhece e promete a entrega de direitos, é preciso que o Estado ele concretize aqueles direitos fundamentais que estão ali declarados na Constituição de 88. Eu tenho a impressão que a pandemia vai catalisar ou dar mais velocidade a algo que já vem acontecendo, que é a preocupação sistêmica, né? Então, é a percepção de que a intervenção judicial ela se dê com mais prudência, né? Porque nós estamos num ambiente sem precedentes em termos econômicos. Então, de alguma forma, eu penso, volto a dizer, apenas um exercício de futurologia, porque o que eu digo não é fundado em nenhuma evidência científica, não é? Como deveria ser na medicina, não é? A medicina baseada em evidência, mas são testes que nós vamos ter que fazer e vamos ter que aferir. Eu acredito que os magistrados que têm aquela visão, eu não gosto de adjetivar, mas apenas para ilustrar, uma visão mais individual do litígio, ele vai ter que ampliar a sua perspectiva e, ao conceder algo, ao deferir algo, ele trará inconscientemente a preocupação do impacto econômico ou do consequencialismo da sua decisão. É preciso que o julgador tenha a compreensão de que não existe cobertura grátis, não é? Fazendo um trocadilho com o ditado de que não existe almoço grátis. Aquele custo será transferido naturalmente para uma sobrevivência do sistema. E esse impacto em escala, e a depender do tamanho desse impacto, associado ao natural risco de sinistralidade que uma atividade como a gestão de saúde suplementar já carrega na sua natureza, esse acréscimo, esse repasse, pode gerar uma outra consequência negativa, a não incorporação de novas vidas nessa massa, o que geraria uma melhor distribuição dos riscos e, consequentemente, uma redução dos custos, assim como pode promover, especialmente no ambiente de crise que se anuncia, no ambiente de desemprego, de fechamento de empresas, isso pode gerar essa elevação de custos, não é? Esse impacto de decisão judicial, mais os impactos naturais do sistema, isso pode gerar uma evasão, uma redução da massa de vidas. E ficar, naturalmente, pessoas entre tirar um filho que tem um custo menor, porque a sua sinistralidade naturalmente é menor, e manter uma pessoa com mais idade protegida, eu faço aquela escolha de Sofia, vai sair quem do plano, vai impactar na quantidade de vidas e na qualidade dessa massa de vidas. As varas judiciais precisam ter mais eficiência, sejam ou não especializadas. Para isso, elas precisam ter governança, métricas e metas, como acontece na esfera da atuação privada, como acontece na esfera empresarial. Enquanto nós não tivermos isso implantado, essa governança implantada, nós não vamos ter bons resultados para o jurisdicionado. Outro ponto que apareceu e que merece o destaque é a necessidade, tendo ou não vara especializada, a necessidade de nós termos núcleos de apoio técnico aos magistrados, os NATs. E nós fomos além e perguntamos, mas como construir um NAT que mereça a confiança de todos os atores envolvidos? Como construir um NAT que o jurisdicionado diga, não, eu confio nessa decisão? Nós sabemos que no âmbito da saúde suplementar, nós temos as juntas médicas. E nem sempre as juntas médicas merecem a confiança do contratante, do usuário. Ele diz, não, mas eu não confio nesse que vai ser indicado, e pela seguradora, ele vai sempre falar a favor da seguradora.
Se ali nós já temos um conflito, como construir um NAT que seja merecedor da confiabilidade de todos? E então vem aquilo que o Dr. Luiz Mário muito bem mencionou. Bancos de dados a partir de medicina ou de saúde, como a gente fala hoje, baseada em evidências científicas, por meio das quais a gente tenha bancos de dados que possam resolver os casos mais complexos, que são, via de regra, os casos que demandam maior quantidade de recursos econômicos, e a partir de uma visão eminentemente científica. Para a gente pensar em alguma solução para a judicialização, isso só vai dar certo se eu conseguir construir consensos muito antes. Consensos lá atrás, na observância pelos, nos casos, mercados, diversos mercados, dos direitos fundamentais que estão assegurados e como nós podemos atendê-los ou satisfazê-los da melhor maneira possível. Uma segunda via, esses fornecedores, os grandes players, eles precisam ter, isso é fundamental que tenham, estrutura melhor para se relacionar com o consumidor insatisfeito, para se relacionar com o consumidor que pensa ou entende que tenha um direito ameaçado ou efetivamente lesado. É preciso que haja esse canal de interlocução aberto e efetivo, funcionando. Não basta ter, é preciso ter e funcionar. Depois, de fato, buscar consensos na otimização, na concretização, na realização do direito do consumidor. Por quê? Se ele estiver satisfeito, se ele estiver atendido, se ele não estiver ameaçado, ele não vai buscar o judiciário. E a busca pelo judiciário ela é ruim para todos. Ela é ruim para o mercado, para o fornecedor, para o consumidor, para o magistrado. Todo mundo, de certa maneira, perde com uma judicialização irracional. Eu acho que é importante a parte que vai buscar o judiciário, pelo menos, comprovar que tentou, através de qualquer canal, consumidor.gov, PROCON, SAC, Central de Atendimento ao Consumidor, ouvidoria, e-mail, que tentou, por alguma via, estabelecer um contato com aquele fornecedor para resolverem eles aquele aparente conflito de consumo. Aí sim, não havendo o tratamento necessário devido pelo fornecedor ou não ficando satisfeito o consumidor com a proposta de solução apresentada pelo fornecedor, aí sim se buscar o Poder Judiciário como um árbitro qualificado e que tem, de fato, a palavra final sobre aquele conflito ali instalado. O Código de Defesa do Consumidor, ele vem em 90 como um instrumento normativo muito bom para corrigir o anacronismo do Código Civil de 1916, no ambiente das relações privadas. Mas já tem alguns anos que nós temos a Lei de Plano de Saúde e inúmeras são as decisões que sequer dão uma linha a um texto da 9656. Tudo se resolve com o Código de Defesa do Consumidor. E como a estrutura normativa do Código de Defesa do Consumidor é de conteúdo indeterminado, aberto, né, o juiz termina inventando um direito com aparência de direito, com aparência de fachada, com a fachada de juridicidade e que contraria o que o parlamento disse. Eu cobro e faço isso com a maior lealdade, cobro das operadoras que tragam dados. Nós precisamos apresentar dados. Agora, com a questão dos oncológicos, por exemplo, tem um projeto de lei, nós precisamos trazer dados, nós precisamos mostrar o que isso significa, qual é o impacto. Como o doutor Motinho diz, nós não temos almoço grátis? Não temos, vamos contar o preço do almoço. O Código Civil, numa regra geral do 421 e 422, que antigamente dizia assim, o contrato tem que observar a função social. Aí o juiz interpreta que função social é conceder ao mais fraco. Aí veja, se conceder ao mais fraco implica, não conceder, ou melhor dizendo, desculpe, conceder implica na quebra do negócio,
Não é a função social, porque a função social do contrato não é quebrar ninguém, tem um princípio acima disso, que é o do equilíbrio, a ninguém é dado levar ninguém à ruína. Tem a assistência das outras pessoas que vão ficar sem a assistência porque aquele pediu um multitransplante de órgãos em Miami que custa $1 milhão, numa operadora para 5 mil pessoas, que tem lá 5, 10 mil pessoas, que quebra na primeira conta que vier. Tudo que o Luiz colocou, é preciso que nós, do lado de cá, dos magistrados, entendamos que relação jurídica, ela é, no mercado de consumo, uma relação econômica. E aí, o que diz a Angélica? Se só conhece direito, sai fora. Não conhece nada. Porque se eu não conheço economia, como é que eu vou intervir em relação econômica, cuidar dos direitos econômicos, dos sujeitos econômicos que atuam com uma prestação econômica? Não dá. Se eu não entender, se eu não tiver uma visão mínima, uma base mínima de economia, do que isso representa, e economia não está a serviço do mais forte, economia está justamente para trazer racionalidade e eficiência na administração de recursos escassos para atender necessidades infinitas, ou eu entendo isso, ou eu vou atuar contra a lógica do sistema. Todo mundo fala direito do consumidor, direito do consumidor, direito do consumidor. Qual é o problema da nossa lei? O problema da nossa lei é que ela usou como o sujeito do direito no singular. E aí todo mundo pensa que o direito do consumidor é o direito do indivíduo que vem a juízo reclamar a tutela do seu interesse, que nem às vezes tem direito, é só um interesse mesmo. E na minha ótica, eu tenho lecionado isso, certo ou errado, enfim, aí quem em sala de aula, a besteira quem fala sou eu. Eu falo a besteira que eu quiser. Eu tenho dito o seguinte, o direito do consumidor é um direito transindividual. É um direito transindividual que comporta tutela individual, que comporta tutela coletiva. Mas o direito, ele é social, ele é de interesse social, é de toda a sociedade, está acima do interesse privado, está acima do interesse público. O sistema da saúde suplementar, é isso que a gente também tem outra dificuldade de entender. Está lá na Constituição, dentro da ordem econômica e da ordem social. Tudo bem, ótimo. Mas não posso esquecer que é uma atividade econômica, que o Estado está chamando o particular para auxiliar e socorrer na prestação de um serviço público. Porque sabe que não tem condição de prestar, sabe que não tem condição de atender, sabe que não tem condição de entregar. Saúde é direito de todos e dever do Estado. Sim, é bonito, mas o Estado sabe que não vai entregar, uma mentira, uma falácia. E aí, o que ele faz? Chama o particular. Me ajude a me desincumbir desse meu dever, perfeitamente. Só que o particular está lá, não é para fazer caridade, não é para ser agente social. Ele está lá para ter lucro, tem que ter muito lucro, para ele continuar a investir, para fazer mais, para fazer melhor, para ter concorrência. É isso. E aí, quando você não respeita as regras do jogo, e é a última coisa que eu vou encerrar para também não suplantar demais o tempo, que eu já fui alertado pelo meu reloginho, que eu já estou falando muito, o que acontece nessa hora? Nessa hora, o juiz não enxerga que ele está tirando do bolso de todos os outros consumidores. Direito não dá em árvore, direito tem custo. E alguém paga. E todas as contas que eu conheço serão pagas sempre por um consumidor. Eu não conheço conta que não seja paga por consumidor.